nós estamos numa série de mensagens. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de ministrar o que há de essencial em cada uma das 7 cartas que se encontram em Apocalipse capítulos 2 e 3. Já fizemos estudo do Apocalipse várias vezes, de todo o livro. Já fizemos várias séries das 7 cartas, das 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. Mas dessa vez nós não temos nenhuma intenção de exaurir ou de trabalhar os aspectos escatológicos, senão que nós simplesmente queremos tomar de cada uma dessas epístolas, no caso, carta à igreja a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, extrair o que há de mais importante, extrair o espírito da carta de cada uma delas, levando em conta, primeiramente, que é o próprio Cristo quem fala nessas cartas, ou seja, aquele que conhece a sua igreja e que de antemão já tinha todo o conhecimento de toda a trajetória da sua igreja ao longo de todos os séculos, e sabendo o Senhor, portanto, de tantos inimigos que a igreja haveria de enfrentar durante a sua história, sabendo de todos os desvios que a igreja teria no decurso da sua história, sabendo de tantas doutrinas perversas que invadiriam a igreja do Senhor para fazer desviar os seus filhos. Então o Senhor, ele, quando apareceu a João na ilha de Patmos, ele então falou que João deveria escrever 7 cartas. E essas cartas, embora inicialmente endereçadas a uma comunidade específica, mas ao cabo de cada uma dessas cartas é dito que aquele falar do Senhor era o falar do próprio Espírito de Deus falando às igrejas. Ou seja, se nós somos igreja, nós estamos incluídos, portanto, no falar de Jesus, no sentido de que todas essas 7 cartas são cartas que advertem a igreja do Senhor. O objetivo dessas cartas, em todas elas, é gerar cristãos vencedores. Os irmãos vão observar que a estrutura dessas cartas, todas elas seguem o mesmo padrão. É dito sempre em cada uma delas, depois que o Senhor apresenta um problema, apresenta uma doutrina que haveria de infiltrar-se na igreja, depois ele apresenta um desvio, é sempre dito ao vencedor. Ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em seguida ele diz ao vencedor. Ou seja, é uma carta que o Senhor comunica uma situação, e então essa carta agora convida todos da igreja a darem ouvidos, o ouvido espiritual à verdade que aqui é dita, que aqui é ministrada. E uma vez que nós atendemos, portanto, ao falar de Cristo, nós então somos trabalhados pelo Senhor, e o Senhor então vai gerando cristãos vencedores. Infelizmente, vivemos num tempo em que essa questão de cristão vencedor é uma coisa muito deixada de lado, né? Na verdade, a maioria dos cristãos nem sabem que existe essa categoria de pessoas chamadas de cristãos vencedores. Para a maioria dos cristãos, cristão é cristão, e todo cristão está em boa condição porque aceitou Jesus, porque passou pelo batismo, porque toma a ceia mensalmente, alguns semanalmente, outros anualmente. Mas eles se fiam no fato de que, desde que você esteja na igreja, ali no meio das pessoas, tudo está certo. Há um outro problema, mesmo para aqueles que sabem que existem problemas na igreja a serem vencidos, a serem corrigidos, a serem superados, mas vivemos num tempo em que as pessoas não se importam muito com aquilo que é essencial. Hoje em dia nós vivemos um tempo de desvalorização dos valores, né? Ou seja, os valores estão se perdendo. Em todos os sentidos da vida humana, vemos as pessoas muito preocupadas com qualquer coisa que não diz nada, que não vale nada, que não modifica nada na nossa existência.